Graça e paz, irmãos, graça e paz a todos. Hoje a gente vai estar encerrando, o capítulo 5 lá, de 1 Timóteo, um capítulo muito interessante que traz várias disposições, sobre a autoridade dos diáconos, fala também sobre questões acerca da assistência social, como é que a igreja deve se comportar nesses casos, né? E é um trecho muito rico dessa carta de Timóteo, onde Paulo traz observações que se aplicam hoje em dia, né? A gente sempre fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Um dos pontos que comprovam isso é que a palavra que foi dita há séculos atrás, há 2000 anos atrás, há muito tempo atrás, né, ou há milhares de anos atrás, continua ainda sendo aplicada hoje em dia, né? Ela é extremamente atual hoje em dia. Isso porque a palavra de Deus, ela de fato ela é viva e ela é eficaz. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 5. A gente vai terminar esse capítulo, né, falando exatamente sobre os 5 últimos versículos, né, do 21 até o 25. E aí existem algumas observações que, assim como os versículos anteriores desse capítulo, esses versículos aqui trazem também informações muito importantes para a igreja hoje em dia, né? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, ou capítulo 5, aliás. 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 21 até o 25. Amém? Antes que a gente comece a ler e comece a estudar sobre esse capítulo, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração para darmos de fato início, né, a esse momento de estudos. Amém? Incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, que nos alcançam e que se renovam a cada dia, Pai. Nós te agradecemos porque tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos, e uma expressão, talvez a maior expressão desse cuidado conosco é a tua palavra, Pai. Porque o Senhor nos deixou a tua palavra, o Senhor nos deixou a Bíblia, para que nós não estivéssemos sem o nosso manual de fé, Pai. Sem saber por que nos balizar, como fazer, como agirmos. Tudo isso é trazido pela tua palavra. Então a tua palavra é uma demonstração inequívoca do teu carinho, do teu amor para com relação a nós como igreja, Senhor. E nós te agradecemos por isso, por termos livre acesso à tua palavra, por podermos livremente abri-la e estudá-la, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou numa pátria que nos dá esse direito, esse livre acesso de ouvirmos, de entendermos e praticarmos a palavra que o Senhor nos deixou, as orientações que o Senhor nos deixou, o manual de vida que o Senhor nos deixou, para que nós pudéssemos, a partir daquilo que o Senhor nos fala através dela, também nos achegarmos a Ti, Deus. Conhecermos ao Senhor. Sabermos como o Senhor deseja ser adorado. Sabermos como nós devemos nos comportar em sociedade. Sabermos como nós devemos nos comportar como igreja. Sabermos como nós devemos, de fato, agirmos como igreja, Pai. Nós te agradecemos por isso. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Então, com a sua Bíblia aberta lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, vamos agora ler dos versículos 21 ao 25. Diz assim o texto: Eu exorto solenemente diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, não por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. Amém? Então, é um trecho aí que nem tudo fica claro, né? Existem algumas coisas aqui que, de fato, precisam ser esmiuçadas. E exatamente o objetivo do estudo de hoje é que a gente consiga ter um entendimento claro, né, sobre esse texto. Ok? Então, vamos lá a partir do versículo 1. Paulo começa falando assim para Timóteo: Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, né? Esse primeiro trechinho aí já começa com essa colocação de Paulo: Eu o exorto diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Mas por que Paulo ele fala isso a Timóteo? Talvez não esteja bem claro aí para a maioria das pessoas, né? Mas alguns logo de cara vão matar esse texto aqui. Por que Paulo está falando isso a Timóteo? Primeiro, ele está reafirmando, né, a autoridade que foi dada a ele. Se eu exorto alguém diante de uma outra pessoa que tem mais autoridade do que eu, é porque aquela pessoa que tem mais autoridade do que eu me conferiu a autoridade para que eu pudesse exortar também. Não é verdade? Então, se Paulo está exortando a Timóteo diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante dos anjos eleitos, ele está dizendo a Timóteo: olha, eu tenho autoridade para exortar, dada pelo próprio Deus, né? Dada por aquele que tem mais autoridade do que eu. Então, o que Paulo está fazendo aqui é trazer a Timóteo, reafirmar a Timóteo que essa autoridade que ele usa para exortar Timóteo, para exortar a igreja, não é uma autoridade vinda dele próprio. Não é algo que ele decidiu e simplesmente tomou essa autoridade para si. Não, essa autoridade não foi tomada, essa autoridade foi delegada a ele, né? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, né, delegou essa autoridade a Paulo quando o comissionou apóstolo. Deu essa autoridade a ele, né? Então, o que Paulo está fazendo aqui logo no início, finalizando esse trecho aqui dessa carta, exatamente reafirmando a Timóteo a autoridade que não foi tomada, que não foi exigida, mas que foi dada a ele, né? Foi dada a Timóteo, ou foi dada a Paulo, aliás, irmãos. A autoridade foi dada por Deus a Paulo, ok? Então, Paulo tem autoridade para de fato exortar tanto Timóteo como seu discípulo, como pastor, também tem autoridade para exortar a igreja, ok? E aí ele continua esse trecho aqui dizendo: a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Então, por que Paulo começa reafirmando a autoridade dele aqui? Porque ele vai introduzir nessa segunda parte do trecho
vamos dizer assim, uma ordenança, né? Uma instrução que é uma instrução contundente, né? É uma instrução bem contundente, assim. Ele está falando para Timóteo, olha, Timóteo, você precisa observar todas essas instruções que eu dei anteriormente, né? E aí a gente pode retornar aqui, não só ao capítulo 5, mas a toda essa carta, né? Tudo aquilo que foi dito anteriormente nessa carta, ok? Então ele está dizendo, Paulo está falando o seguinte a Timóteo, olha, Timóteo, pela autoridade que Deus me comissionou, né? Eu exorto a você para que você cumpra, né? Como a gente já falou anteriormente, diligentemente, né? Prestando atenção, com todo o cuidado possível, né? Para que você cumpra, observe essas instruções sem parcialidade, né? E aí o que a gente pode entender por parcialidade nesse contexto aqui, dentro do contexto das igrejas atualmente? É aquela questão, né? Se aplica a um, mas não se aplica a outro, né? Por exemplo, Timóteo, na qualidade de pastor daquela igreja, ele poderia, por exemplo, tendo 2 irmãos ali dentro daquela igreja, e os 2 incorrendo no mesmo pecado, e dizer, olha, essa disciplina se aplica a você, mas não se aplica a você porque você é mais chegado a mim, né? Então, vamos fazer o seguinte, aquele ali eu vou dar a disciplina, né? Sei lá, vou aplicar uma determinada penalidade a ele, mas a você ficar só no verbal mesmo, né? Ué, mas se os 2 pecaram da mesma forma, né? E carece ali de uma punição, vamos dizer assim, por parte da igreja, né? Uma punição administrativa, vamos dizer, sei lá, vai ser afastado daquele cargo de liderança que ele tem naquele momento, que ele exerce naquele momento. Então os 2 precisam ser afastados, e não só um. É isso? Então isso é que seria parcialidade que Paulo está tratando aqui. Olha, você não pode escolher um para tratar de um jeito e outro de outro, não. Se é tratado de um jeito, o outro também precisa ser tratado do mesmo jeito. E aí ele completa aqui, não faça nada por favoritismo, né? Que aí também se encaixa bem perto dessa questão aqui. A gente pode citar um outro exemplo. Por exemplo, vamos supor que existam ali 3 irmãos concorrendo a um cargo de liderança, né? E aí Timóteo, na qualidade de pastor, ou qualquer um de nós aqui na qualidade de pastor, de líder de uma igreja, né? Escolhe aquela pessoa não pela aptidão dela, né? Pelas ferramentas que ela possui para exercer aquele cargo, aquela função, mas escolhe simplesmente porque é uma pessoa mais chegada, né? Uma pessoa que está ali mais próximo, que conversa ali com você, que tem um pouco mais de intimidade. Então você age de favoritismo com aquela pessoa e não observa, por exemplo, as outras pessoas, né? Que talvez sejam até mais capacitadas para desempenhar uma função, né? Uma função administrativa, vamos dizer assim, dentro da igreja. Vamos supor um cargo de diretoria, né? Você tem ali uma pessoa que vai, um cargo em vacância, que seria o cargo de tesouraria, né? E aí no cargo de tesouraria você vai lá mexer com números, vai mexer com dinheiro, né? E aí tem uma pessoa muito bem capacitada, sei lá, um contador, por exemplo. Não basta só ter a capacidade, né? Mas ele também precisa ser uma pessoa idônea, né? Se vai trabalhar com dinheiro, é necessário que a pessoa seja idônea, né? Que ela não tenha, por exemplo, dificuldades financeiras no que tange a pagar suas dívidas, esse tipo de coisa. E aí você tem aquela pessoa ali que está extremamente capacitada para exercer o cargo, e você tem uma outra que nem está capacitada para isso, né? A pessoa deve na praça, a pessoa não tem tanta facilidade com números, esse tipo de coisa. E aí você escolhe ela só porque ela é mais próxima, você é mais chegada a você. Vou escolher porque eu conheço aquela pessoa, né? E tá bom assim, eu vou escolher porque eu sou o pastor e posso escolher quem eu quiser. E Paulo está dizendo que também não é dessa forma.
Eu não posso agir de favoritismo, né? Eu preciso observar caso a caso como é que se aplica, né, a escolha e todas essas questões, as aplicações que essa carta trazem para a vida da igreja, elas são extremamente abrangentes, né, irmãos? Ela vai de como se tratar um pecado aqui, como se escolher um cargo de liderança, um cargo administrativo, né? Como agir diante disso. Então, de fato, é uma carta muito rica, né? Então, primeira coisa, né? O versículo 21, aliás. Então, Paulo vai aqui reafirmar a sua autoridade a Timóteo. Ele traz algumas instruções que são contundentes, assim, e que Timóteo ele precisa prestar atenção, ele precisa ser diligente, assim como as anteriores também, né? E ele chama a atenção aos líderes, aos pastores aqui, com relação à parcialidade, né, com que os pastores tratam o seu rebanho, e também a questão do favoritismo, né? Tem aquela ovelha que é mais bonita, tem aquela ovelha que é mais feia. Não é assim que se age. O pastor ele trata igualmente todas as ovelhas, ok? Dando prosseguimento, então, o versículo 22 diz assim, ó: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, né? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. E a gente já tratou disso aqui, né? Por que Paulo está falando isso aqui a Timóteo? Porque no momento em que você impõe a sua mão, né, você que é o pastor ou a igreja em si, né, impõe a mão e reconhece a autoridade ou concede autoridade sobre aquela pessoa, né, a quem está se impondo a mão, você assume uma responsabilidade gigantesca ali. É um reconhecimento que você faz. Olha, eu reconheço que essa pessoa de fato tem essa autoridade. Eu reconheço que essa pessoa está de fato apta a exercer essa função, né? Então, não é de qualquer forma que se faz isso. Porque a partir do momento em que você reconhece que aquela pessoa está de fato capacitada para aquilo, né? Você coparticipa com ela vamos dizer assim, das ações, né? das atividades ou daquilo que ela vai de fato desempenhar ali, né? Ok? Então, se o pastor vai lá e coloca a mão, né, sobre a vida de alguém, por exemplo, e diz, olha, eu reconheço sobre a vida dessa pessoa que ela tem, né, o chamado pastoral e reconhecendo isso, consagra aquela pessoa ao ministério pastoral, né? E aí ele nem observou, por exemplo, se de fato aquela pessoa tinha de fato aptidão a exercer esse ministério. Lá mais na frente essa pessoa, sei lá, comete atos que poderiam ser previstos anteriormente, né? Por exemplo, a pessoa está seguindo a doutrina totalmente estranha àquela que é a correta, né? E aí, será que isso não poderia ser previsto anteriormente? Provavelmente sim, né, irmãos? Se aquela pessoa tivesse um pouco mais de tempo ali junto com o pastor, provavelmente o pastor conseguiria perceber que existia ali um desvio doutrinário, que aquela pessoa estava tendo algumas dificuldades doutrinárias. E isso precisa ser muito bem observado antes, né, de ser reconhecido ali, de fato, que a pessoa tem aptidões para o ministério pastoral, né? Então veja que é muito sério, né? A igreja impor as suas mãos, o pastor impor as suas mãos, reconhecendo que existe ali aquela aptidão, que existe ali um chamado para aquela pessoa, sem que de fato isso tenha ocorrido, né? Sem que de fato tenha sido observado verdadeiramente que existem aquelas aptidões, que aquela pessoa está de fato pronta para exercer aquela função, entre outras coisas, né? Então, tanto para o pastor quanto para a igreja,
antes dela impor as suas mãos, antes dela reconhecer que há de fato aquela autoridade, que há de fato a aptidão para que a pessoa exerça algum cargo, é necessário que se chequem, né? Que se rechequem, que chequem de novo se de fato aquilo é real, aquilo de fato está presente na vida daquela pessoa. E aí, com toda segurança, sim, com todo prazer, a igreja impõe as mãos, reconhecendo o ministério pastoral, reconhecendo que alguém tem aptidão para exercer liderança naquela igreja, né? Mas precisa ser feito com todo cuidado, ok? E aí, continuando aqui no versículo 22, ele diz assim, ó, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém, né? E continua, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro, né? Não participe dos pecados dos outros. E aí, não participar dos pecados dos outros, né, é não se tornar cúmplice, né, dos pecados dos outros. Não é que você vai de fato fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo, mas vamos trazer para o nosso regime jurídico, né? Quando você tem conhecimento de um crime, né? Você viu alguém roubando, você viu alguém furtando, você viu alguém fazendo alguma coisa, e você tem a possibilidade de denunciar aquela pessoa e não faz, você também incorre em crime, né? Você se torna partícipe no crime, né? Por omissão, né? Você poderia fazer, você poderia delatar, você poderia falar que tem algo errado na ação daquela pessoa, mas você não fez, então você se torna cúmplice, né, daquele crime. E aí, da mesma forma, é o que Paulo está falando aqui, olha, não seja cúmplice, não seja omisso. Se você viu alguém em pecado, né, você precisa falar. Falar de qualquer forma, abrir a boca e dizer para todo mundo? Não, porque você vai estar gerando feridas desnecessárias, né, tanto na igreja quanto na vida daquela pessoa que está em pecado, né. Você não deve, aliás, ser partícipe, você não pode participar, você não pode ser cúmplice. Porque se você é cúmplice, você também está em pecado. Você precisa falar que aquela pessoa está em pecado. Primeiramente, confrontando-a, né? De preferência, acompanhado ali de outras pessoas, né? E mais um ou dois. Então, o ideal é que você esteja ali acompanhado de pessoas que você tem confiança de que também vão lidar de maneira madura com o erro da pessoa, né? Por que eu digo de maneira madura, irmãos? Porque existem pessoas que não têm preparo ainda para lidar com os erros dos outros, né? O próprio Jesus fala, olha, para você tirar o argueiro do olho do seu irmão, primeiro você precisa tirar a trave do seu olho. Então a pessoa ela não consegue lidar com seus próprios erros. Como é que ela vai lidar com os erros dos outros? Então, para que alguém seja confrontado do seu pecado, deve ser confrontado do seu pecado, e você não pode se abster desse dever de confrontar a pessoa desse pecado, o ideal é que você não vá sozinho, né? E indo com outras pessoas, ali 2 ou 3 pessoas, né, que vão servir de testemunha, o ideal é que essas pessoas elas tenham maturidade para lidar com o pecado de outros, né? Então você precisa escolher muito bem. Se você não conhece, assim, é difícil, né? Não conhecer alguém dentro da nossa congregação que de fato não tenha maturidade para lidar com os pecados dos outros. Normalmente você vai ter pelo menos 1 ou 2 pessoas de referência com quem você vai poder contar numa situação dessa. Mas se você não tem nenhum irmão assim como referência, então você precisa se reportar imediatamente ao pastor, né? Claro, na nossa em primeira instância, seria ideal se reportar exatamente ao pastor, mas vamos dizer que o pastor não esteja disponível naquela situação. E é uma situação de emergência que você precisa de fato chegar ali até o irmão, tanto para confrontá-lo como já para dar o suporte e ajuda que com certeza ele vai necessitar no momento ali do confronto, né?
Então você precisa procurar ali algum irmão que de fato tenha maturidade para lidar com uma situação como essa, ok? O que você não pode é ser omisso, você não pode se omitir. Se deparou com uma situação de pecado de algum irmão, precisa confrontar, né, aquela situação de pecado, oferecendo-lhe ajuda, oferecendo-lhe a mão, né, para que de fato ele não se sinta ali sozinho dentro daquela situação, tá? A Bíblia nos ensina a carregarmos as cargas uns dos outros. E aí carregar as cargas uns dos outros implica também, em situações como essa, sermos o suporte para aqueles que vão enfrentar uma luta pesadíssima, né? Que é exatamente ser confrontado ser confrontado pela ação cometida, né? Pelo pecado. Não é fácil, irmãos. Ao mesmo tempo que não é fácil para você admitir que você está em pecado, é mais difícil ainda ser confrontado por uma outra pessoa, né, nesse pecado em que você foi encontrado, e admiti-lo, né? É mais difícil ainda. Então, aquele irmão que vai confrontar, né, precisa ter ciência disso, que ele precisa também ali ajudar aquela pessoa que está em pecado, carregar a carga junto com ele, ok? O que você não pode, de fato, é se omitir. É isso que Paulo está falando aqui. Não se omita diante de um pecado. Não se omita diante de um pecado. Versículo 23 diz assim: Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E aqui Paulo tá falando a Timóteo, né? Provavelmente Timóteo ali tinha alguma enfermidade relacionada ao estômago, assim como Paulo fala aqui. E aí ele dá esse conselho a Timóteo: olha, não beba só água, beba vinho também. Desde essa época, né, até hoje, a ciência ela corrobora essa informação de que o vinho ele ajuda a combater, né, ulcerações, a gastrite também, lá no trato estomacal. Isso é verídico, isso é verdadeiro. Então, Paulo está exortando aqui Timóteo: olha, se você está com essa dificuldade, está com essa enfermidade, existe algo que pode te ajudar. Então, não beba só água, beba vinho também, porque isso pode te ajudar. E aí surge algumas dificuldades, né, na cabeça de alguns cristãos com relação ao vinho, né? Poxa, mas o próprio a Bíblia não fala lá em Efésios, o próprio Paulo não fala lá em Efésios que é pecado se embriagar. Então, como é que ele está falando aí para Timóteo que Timóteo pode beber ali uma taça de vinho, um pouco de vinho, para tratar essa enfermidade do estômago? Exatamente isso, irmãos. O texto lá de Efésios, né, que é Efésios 5,18, ele fala que é pecado se embriagar, né? E aí existe a execução de um verbo, de uma ação, que é embriagar-se, né? Se embriagar é pecado, de fato, é pecado se embriagar. Ele complementa onde há contenda, né? Então, beber é pecado? Né? Beber uma bebida alcoólica é pecado? Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Aqui o que Timóteo está tomando não é suco de uva, não, é vinho mesmo, né? É vinho com álcool, né? Para o tratamento dessa doença estomacal que ele tinha. Então, beber não é pecado. O que Paulo está se referindo lá em Efésios é exatamente o embriagar-se, né? Embriagar-se é exatamente beber tanto que você acaba perdendo os sentidos, né? Você acaba agindo de uma forma que você não agiria em estado normal. É isso que acontece quando você se embriaga, né? Normalmente, quem está embriagado, alguém que está ali próximo diz: cara, é melhor você parar de beber, porque você já está aí meio... A pessoa diz: não, eu estou bem e tal. A pessoa que diz isso: não, eu estou bem, estou legal, provavelmente já está embriagada, né? Ela nem percebe. E aí a dificuldade de se perceber se você está ou não embriagado, né? Por que não é ideal que o cristão beba, né? Exatamente porque existe uma dificuldade muito grande em se entender qual é o limite, né? Qual é o limite? Quando eu estou embriagado e quando eu não estou, é muito difícil para alguém. Eu acredito que aqueles irmãos que tiveram uma vida pregressa,
onde bebiam, né, constantemente e se embriagavam, vão saber, vão entender melhor essa situação, que de fato é muito difícil você saber quando você está embriagado ou não. Provavelmente você só vai saber que está embriagado lá no outro dia, quando você acorda e, cara, o que foi que eu fiz? Não lembro de nada, né? E aí você tem a ideia de que você estava muito, muito embriagado. Então, existe uma linha muito difícil aí de você traçar, né? É quando você está bebendo ali normal, tudo ok, e quando você de fato está embriagado. E aí o ideal é que você de fato não beba, né? Mas se você for beber, saiba que não há pecado nisso, né? Saiba que não há pecado. Pecado é embriagar-se. E aí entram todas as outras coisas que tiram o senso normal de uma pessoa, né? Não só o beber a bebida alcoólica, mas isso se aplica a outras tantas, né? Por exemplo, a Bíblia não fala do fumar, né? Mas fumar tira o nosso senso normal? Não. Mas quem é viciado em cigarro, mesmo não estando aqui, né, explicitamente aqui na Bíblia, dizendo que fumar é pecado, não está explícito aqui na Bíblia. Mas o fato é que quem é viciado em cigarro, quando você não fuma, você fica chateado, você traz doenças para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, pode não estar explícito que fumar seja pecado, mas a partir do momento em que você se torna viciado, em que aquilo tira o seu senso normal, aquilo é de fato um pecado, irmãos. Sobretudo o cigarro, porque de fato não existe um nível aceitável em que você pode fumar e não está tudo... Não, no momento em que você começa a fumar, fumou um, fumou 2 cigarros, ali já existe uma grande chance de você desenvolver uma doença pulmonar, né? Então, o risco que se tem ao se tragar aquela substância, que é uma substância extremamente nociva, aquilo se torna um pecado. Se torna um pecado porque você passa a trazer criar uma situação desnecessária de perigo ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E aí beber da mesma forma, né? À medida em que você se embriaga, você tira o seu senso comum, você passa a agir de uma forma que você não agiria normalmente, e você também traz uma possibilidade de doenças ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, quando Paulo está falando aqui beber vinho a Timóteo, ele está falando de uma forma extremamente regrada, de uma forma extremamente cautelosa, exatamente porque o intuito é sarar a ferida, né? E se Timóteo passasse a beber de uma forma desenfreada, de uma forma descontrolada, ele geraria, além da ferida que ele já tinha, além da doença que ele já tinha, outras doenças, ok? Então, só completando isso aqui. Há pecado em ingerir bebida alcoólica? Não. Paulo, inclusive, está fazendo referência a um tratamento de uma doença através da ingestão de bebida alcoólica. É bom que o cristão beba, né, ingira bebida alcoólica? Também não. O cristão ele precisa tomar muito cuidado, ele precisa ser muito controlado, ele precisa ter um controle próprio, ali, um domínio próprio muito grande, né? Porque talvez possa passar, né, de algo que ele toma ali por prazer, né, algo controlado, para algo descontrolado, que gera problemas na família, no convívio social dele e também para o próprio corpo. E aí beber se torna um pecado, né? Se torna um pecado que tem não só consequências dentro, né? Não só consequências para o indivíduo, mas também para todos aqueles que cercam ele ali, ok? Então, tomemos muito cuidado, né, quando se fala sobre beber, para não sermos extremamente rígidos do ponto de vista em que você vê alguém bebendo e diz, olha ali, pecado mortal, né? E também extremamente maleáveis, né, com relação à bebida alcoólica, né? Porque de fato existe o pecado, existe um erro ali que advém da ingestão da bebida alcoólica, quando você perde o controle,
quando você faz aquilo de forma compulsiva e gera estragos, né, pecados subsequentes aí advindos da bebida alcoólica. Ok? No versículo 24 diz assim, essa parte é muito interessante, a gente precisa de bastante atenção, né, nessa parte. Ok? Versículo 24 diz assim: o pecado de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. E aí, o que Paulo está falando aqui nesse primeiro trecho? Ele diz assim, olha, os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Que julgamento é esse? É o julgamento, né, que nós vamos passar, todos nós vamos passar, né, quando nós formos chamados à presença de Deus. Deus será o nosso juiz, graças a Ele também teremos o nosso advogado, né, que é o próprio Jesus Cristo, mas nós seremos julgados pelos nossos atos, né? E aí, o que Paulo está falando aqui, que existem pecados, né, que eles já são sabidos, já são de conhecimento, aliás, antes de nós, de fato, estarmos diante de Deus, né? Por exemplo, quando o meu pecado é um pecado que é de conhecimento público, né? Então, aquele pecado, todo mundo já sabe, mesmo antes de eu chegar lá diante de Deus. Mesmo eu sabendo e mesmo as pessoas sabendo que aquele pecado em Cristo Jesus já foi perdoado, é de conhecimento notório das pessoas que haverá, né, uma consequência para aquele pecado. Haverá uma consequência ainda aqui para aquele pecado, né? Seja ele uma punição administrativa por parte da igreja, né, a perda de um cargo ou algo do tipo, seja ele uma consequência penal, né, se eu cometi de fato um crime, ou se o meu pecado tem por exemplo, consequências na minha saúde, no meu convívio com os meus familiares. Tudo isso é notório e esses resultados advindos desse pecado, eles são vistos, né? As pessoas veem eles. Mas aí ele continua aqui no versículo 24, falando assim, ó, ao passo que os pecados de outros se manifestarão posteriormente, né? Existem pecados que não são que as pessoas não sabem, né? Que a igreja não sabe, que eu cometo, que outros cometem. E de fato só quem sabe sou eu e Deus, ou aquela pessoa que cometeu e Deus, mas não se engane, eles serão trazidos à tona no dia do julgamento final, né? Nós não podemos nos enganar achando que ninguém está vendo, né? Ou só Deus está vendo e beleza, tá tudo ok, né? Não tá, eu tô cometendo um pecado, e por mais que não exista uma consequência administrativa ou uma consequência penal, ou que, por exemplo, não exista uma consequência para o meu convívio social, né, com as pessoas ali ao meu redor, mas existe uma consequência para o meu convívio com Deus, para o meu relacionamento com Deus. Porque quando eu cometo um pecado, mesmo aquele pecado já tendo sido pago pelo sangue de Jesus lá na cruz, aquele pecado me afasta do Senhor. Aquele pecado me afasta do Senhor, me afasta desse convívio que eu estou tentando estabelecer com Ele e Ele comigo, né? Se a santidade é um caminho que me aproxima de Deus, que me faz mais próximo de Deus, o cometimento do pecado é a via inversa, né? Mesmo sendo eu salvo em Cristo Jesus, né? Se eu cometo um pecado, aquele pecado me afasta da presença de Deus. E esse pecado, com certeza, será revelado no dia do julgamento final. Eu não posso me enganar achando que já foi perdoado, né? E também está escondido, então não precisa. Não, vai ser revelado. Tudo será revelado, irmãos. Tudo será revelado. Nós no grande julgamento, seremos como um livro aberto, né? Claro, para que todas as pessoas vejam os nossos atos, né? Então, é um pouquinho complicado, né? Pecar aqui mesmo sabendo que eu já sou salvo em Cristo Jesus é algo muito complicado,
algo muito complicado mesmo. Então, preciso me arrepender, né, da minha transgressão e buscar não fazê-la mais, né? Buscar não fazê-la mais. Dando continuidade aqui, o último versículo, ele finaliza assim, esse trecho dessa carta. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são, não podem permanecer ocultas. Então, ele dá a pedrada, né? Ele dá a pedrada, mas depois passa o gelinho ali em cima para desinchar o galo, não é isso? O que ele diz aqui? Olha, da mesma forma que aqueles pecados que estão ocultos, eles vão ser explicitados no dia do julgamento. As boas obras que as pessoas fazem hoje, que são explícitas, agora aqui que nós conseguimos ver, as boas obras que as pessoas também não conseguem ver, elas também serão explicitadas, serão mostradas no dia do julgamento. Então, tudo aquilo que você fez de bom e tudo aquilo que você fez de ruim será explicitado no dia do julgamento, né? Não vai funcionar como uma balança, certo? Não entendam dessa forma. Tem aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Se der tudo igualzinho aqui, então eu vou entrar no... Não. Aí a gente está indo para os egípcios lá, né? Os egípcios entendiam dessa forma, que a balança para que você entrasse lá no paraíso, né? Na vida pós-morte, vamos dizer assim, precisaria estar equilibrado ou pendendo para a parte boa lá, né? Se pendesse para a parte ruim, aí, meu amigo, não tinha jeito. Você estava condenado ao Hades, né? Ao castigo eterno lá. Mas aqui, tudo ok. E não é assim, a nossa balança, né? Eu diria que ela já está assim para o lado bom, né? Todas as minhas transgressões, elas não se comparam com o peso do sacrifício de Cristo Jesus, né? Não tem como comparar. Então, se houvesse realmente essa balança lá no dia do julgamento, ela já estaria pendendo para o lado positivo, né? Porque o sacrifício de Cristo Jesus é muito maior do que as minhas transgressões, ok? Mas para que de fato ocorra o julgamento, é preciso, né, que haja o mínimo lá de ponderação, né, daquilo que aconteceu de bom, daquilo que aconteceu de ruim. Mesmo que no final dessa ponderação, aquilo que vai prevalecer de fato seja o sacrifício de Cristo Jesus, né, que cobriu já a minha multidão de pecados. Mas para fatos do julgamento final, o próprio Deus, ele mostrará os meus pecados e também me mostrará as minhas obras de justiça, né? Aquilo que diante de Cristo e diante dele eu fiz de bom, né? Eu fiz de bom, ok? E aí ele termina esse trecho da carta exatamente falando sobre isso, né? E aí essa exortação tanto para a igreja lá de Éfeso quanto para Timóteo, exatamente para corroborar toda a ideia que está sendo dita até esse ponto, né? Até esse trecho aqui. Olha, não adianta fazer nada oculto, amigo, tudo vai ser revelado, certo? Não adianta, da mesma forma que você espera que as suas boas obras, né, sejam mostradas lá no telão, no dia final e tal, no julgamento final, entenda que as coisas ruins também serão mostradas. Então, pelo amor de Deus, seja diligente, tome cuidado com a forma com que você age, né, com as atitudes que você toma, né? Não seja conivente com o pecado, não seja omisso em situações pecaminosas, procure se manter puro, né, como ele fala a Timóteo aqui no versículo 22, procure manter-se puro, né? Não procure a santidade. Então, todo esse cuidado aqui que Paulo está tendo com Timóteo e com a igreja de Éfeso, exatamente de conservá-la, né? Consegue entender isso? Que todo esse cuidado, no final das contas, todas essas exortações, né?
todos os puxões de orelha que ele trouxe à igreja até aqui, exatamente para conservar aqueles irmãos que de fato tinham sido chamados. Porque nem todos que participavam ali da igreja de Éfeso, né, que estavam sobre a tutela de Timóteo naquele momento, e ele deixa isso claro aqui, né, em 1 Timóteo, nem todos ali tinham sido escolhidos. Né? Nem todos ali tinham sido escolhidos. Então, nem todos ali eram de fato igreja. Aí ele está exatamente chamando esses irmãos, exortando esses irmãos aqui, que de fato fazem parte da igreja, que são os santos escolhidos por Deus, que sejam diligentes, que tomem cuidado, que atentem a essas instruções que Paulo está trazendo aqui, exatamente para que no dia final lá, né, eles não sejam pegos de surpresa e tenham uma surpresa infeliz, não do ponto de vista, né, da salvação, porque a salvação já lhes é garantida em Cristo Jesus, mas do ponto de vista de que não se espera, né, de que sejam verificadas essas situações, né, em que o homem peca e ele acha que não está sendo visto, né, que ninguém está vendo, que ninguém está observando. Está sendo visto, está sendo observado e Deus vai mostrar lá no telão. Então, nós não temos que ser diligentes, cuidadosos, nós não temos que nos atentar à santidade por medo de que as nossas transgressões serão explicitadas, né? Mas nós temos que ser cuidadosos, diligentes, nos santificar, nos purificar, né? Por amor ao Senhor, pelo seu sacrifício lá na cruz. Amém, irmãos? Então, eu espero que esse texto aqui tenha ficado claro para vocês, né? Nós falamos versículo a versículo tudo aquilo que Paulo trouxe aqui, né? Nesses 4 versículozinhos de 1 Timóteo capítulo 5, 21 a 25. Dúvidas, vocês podem mandar lá pelo WhatsApp, eu estou lá no grupo, né? Ou aqui também pelos comentários, sugestões também da mesma forma. E eu espero que vocês tenham sido abençoados por esse pequeno trechinho da palavra de Deus que nós estudamos hoje. Amém? Eu gostaria de convidar você mais uma vez a orar a Deus, agradecendo a Ele por essa palavra, né? Deus, nós te damos graças por essas palavras, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, nos constranger, Pai, a praticá-la, Senhor, a praticar a Tua palavra, porque se nós não a praticarmos, nós nos desviamos do Teu propósito, do propósito que o Senhor nos deu, Pai. Nós queremos praticá-la, assim como Paulo aqui, com a autoridade que foi conferida pelo Senhor, né? Estava exortando a igreja de Éfeso e a Timóteo, que era o seu discípulo. Nós também, sendo ainda hoje exortados pela Tua palavra, queremos ser diligentes, queremos ser cuidadosos, queremos nos submeter à Tua vontade, Senhor. Por entendermos que todo sacrifício, toda ação que nós fazemos sacrificial é em decorrência, Pai, do Teu sacrifício primeiro, do Teu sacrifício feito ali naquela cruz. E nós somos gratos por isso, Pai. Nós somos gratos por isso. Porque se não fosse o Teu sacrifício ali naquela cruz, qualquer outro sacrifício feito hoje não resultaria em nada, Pai. Em nada. Porque não teria validade alguma, nós não poderíamos comprar a nossa salvação. E até hoje, mesmo fazendo sacrifícios, nós não podemos comprar a nossa salvação. Mas fazemos hoje em gratidão, Deus. Fazemos hoje em sinal de reconhecimento do Teu sacrifício.
de que Ele é vivo e eficaz, Ele é eficaz na nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nesse momento, nós te pedimos por todos aqueles que ainda em suas casas não podem participar dos cultos presenciais que estão sendo feitos aos domingos, em virtude da sua condição, Senhor. Que o Senhor venha dar saúde a essas pessoas e que elas possam participar dos cultos presenciais em breve. Mesmo estando em números reduzidos, nós estamos alegres, Pai, por participarmos e cultuarmos juntos, mesmo com uma distância razoável, mas juntos, debaixo, né, daquele lugar ali, para cultuarmos o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E queremos ser gratos mais uma vez pela Tua palavra. Eu sou grato pessoalmente por todos aqueles que dedicaram do seu tempo para assistir, né, e para estudar essa palavra, Pai. Obrigado por todos esses que diligentemente se interessam e praticam a Tua palavra, Senhor. É isso que eu oro a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E aí na próxima semana, irmãos, nós nos encontramos mais uma vez aqui, provavelmente Miqueias, né, vai estar trazendo o estudo. E eu espero que esse estudo, de fato, esteja sendo revertido em bênção, né, para todos os irmãos. Amém? Então, até o próximo encontro.